Olá, pessoal. Espero que estejam todos muito bem. Hoje vamos trazer algumas novidades para vocês, hein? Mas antes de mais nada, vamos nos apresentar aqui. Eu sou o Mike Cruz. E eu sou a Simone Rodrigues. Nós somos aqui do time de Customer Success da Business Map Brasil e hoje a gente vai trazer as novidades aqui das versões 10.9 e 10.10 de forma bem prática, com exemplos aqui para vocês. Então, bora lá, gente? Bora lá! Simbora. A linha do tempo, galera, vocês devem ter visto nas últimas releases, né? Que é essa nova visualização aqui. Vocês podem trocar a visualização de fluxo de iniciativa para ver numa visão aqui de planejamento. E desde quando a gente lançou essa novidade aqui, com uma nova forma de visualização, a gente tem colhido bastante feedback de vocês e estamos implementando cada vez mais features e melhorias dentro dessa parte aqui. Então, só para vocês entenderem um pouquinho do cenário que a gente está trazendo aqui para vocês, vamos supor que eu tenho uma empresa aqui que trabalha com um método mais tradicional, tem alguns projetos para ser entregues, com algumas datas. Então, essa parte de antecessor, sucessor que vocês estão visualizando, a gente já comentou em outros vídeos, tá? Mas o que eu quero destacar aqui é essa opção nova que você está vendo aqui, ó, esse roxinho. O que que é isso? Aqui você consegue colocar releases. Então, você pode cadastrar uma nova release. Eu vou mostrar aqui com um outro exemplo. Aqui para o final. Vamos supor que eu tenha uma release. Eu cadastrei até a release 3 já fixa. Eu vou cadastrar uma outra release. Aqui a gente ainda está no modo beta, a gente está testando, então todo o feedback de vocês é super bem-vindo. Aqui para o dia 25 de março, eu tenho a release 4. Vocês devem estar visualizando que a forma de cadastro é bem parecida com a que a gente tem de cadastro de campos personalizados, bloqueios e stickers. A gente manteve aqui, né, a mesma UI e UX aqui para poder facilitar. Então, aqui, ó, eu tenho uma release do dia 4. Release 4, desculpa, no dia 25. Como que eu faço o link? Tem algumas formas. Primeira forma, clica, arrasta, já vinculei. Bem prático, como os cliques que a gente já tem aqui na ferramenta. Então, consigo, dessa forma, visualizar tudo que está dentro dessa release para ser entregue. Se eu tiver aqui mais de um projeto em andamento e eu quiser ver tudo que está na release 1, eu consigo ver tanto do projeto, nexo financeiro, e aqui o projeto escudo, eu consigo visualizar o que está dentro dele. Outras formas de eu conseguir também colocar esse vínculo aqui de releases. Lembrando que eu cadastrei como release, mas você pode ter os nomes, a nomenclatura que vocês estão acostumados, o ícone, a cor personalizado, tá? Dentro do cartão, eu consigo aqui associar os marcos. Então, se já estou no fluxo de iniciativa, vai aparecer esse novo campo aqui, ó, marcos, e eu consigo associar, de repente, mais de uma release, que aquilo ali vai sair. Consigo marcar aqui, e aqui vai aparecer todos os marcos disponíveis para esse quadro. Vocês viram, então, que essa parte é bem interessante, porque você já vai conseguir ter algumas informações de release, o que está para entregar em cada uma. Mas onde você consegue administrar todas que estão cadastradas? Aqui dentro da parte de gerenciamento de cartão. Tem mais um ícone aqui, ó, de marcos. Então, eu consigo aqui visualizar todas as releases cadastradas. De repente, é mais de um time que trabalha nessas releases, eu consigo dar o acesso aqui. Como eu comentei, bem parecido com aquela questão de cadastro de bloqueio, de stickers, é a mesma funcionalidade, tá ok? A diferença é que a gente vai conseguir ter uma data. Boa. Então, só para complementar, se são marcos, né? A gente usou release aqui de exemplo, mas eu tenho visto isso aqui sendo usado para, por exemplo, eu coloco o marco Q1, e aí eu associo todas as entregas que a gente vai associar aquele marco. Pode usar, por exemplo, release, como a gente falou, eu tenho ali
a release para aquela data e as iniciativas eu posso associar que vai estar associada àquela release. Então, são marcos que você pode colocar na linha do tempo e aí a gente consegue fazer filtros rápidos dentro dos marcos. Além, obviamente, do que você já conhece, você consegue fazer filtros por iniciativa, por cartões associadas a OKRs e por aí vai. Né? Legal, né, Cê? Tá bem bacana, foi uma feature bem grande que a gente desenvolveu, porque você deve imaginar, tem a questão aqui de acessos, então a mesma questão que a gente falou de modelos, você vai poder definir se você quer que todo mundo cadastre marcos ou não, quem vai poder gerenciar, dar esses acessos, a visualização, incrementar, enfim, é bem interessante aqui, mais uma vez, a gente usou o exemplo de release, mas tem outras funcionalidades também que vocês poderiam utilizar. E indo nessa pegada aqui de atendendo a diversos pedidos, eu vou passar para o próximo tópico que está bem interessante também, que é a questão de visualizações. Vocês devem lembrar que antes dessa parte de visualizações, a gente conseguia personalizar tudo que a gente queria ver num cartão, no modo, um cartão que estivesse aqui no fluxo de tarefas, atividades, né? Aquele último nível de entregas. Isso continua disponível, mas além da visão do cartão, a gente consegue editar o que a gente quer ver aqui no fluxo de iniciativa. Como que a gente quer ver essas informações? Se quer ver o ícone aqui dos adesivos, se quer ver no formato aqui de rótulo, ver todos os adesivos que estão relacionados à iniciativa, anexo, a mesma questão, tudo que a gente tinha para cartão aqui, que a gente consegue personalizar aqui para a iniciativa. Além de a gente ter aqui as 4 formas de visualização. Deve lembrar que na versão antiga, aqui, ao invés de ser 1, 2, 3 e 4, a gente tinha a quantidade de informação que ele ia diminuindo, quantas informações ia sendo exibida. Agora a gente consegue montar visões diferentes. Eu posso manter esse padrão, conforme eu vou aumentando aqui o número, eu diminuo a quantidade de visualização de informação, mas fica a critério de vocês. Mais uma vez, deixando aqui mais personalizado, trazendo esse dinamismo para o dia a dia de vocês. Legal. Comentar que Outras. essa funcionalidade ela foi bastante pedida e também era muito esperada pelos clientes, né? O cliente queria ver, por exemplo, um rótulo, mas ele não queria clicar, já queria deixar isso à vista. Alguns clientes queriam ver as OKRs, depois, de repente, tá usando OKRs, quero ver já as KRs abertas. Agora vai ficar fixo, tá, gente? Dá para vocês personalizarem isso. Dá para ter uma visão para o usuário ou dá para ter uma visão para o time todo. Então, isso já está disponível aí para quem já está com a versão 10.10. Isso. Lembrando aqui dos acessos, né? Você pode alterar sua visualização, mas se vir uma pessoa com acesso de gerência aqui no quadro, o que ele fizer vai substituir a sua ação de time. Então, depende mais ou menos do acesso de cada um aqui. Então, essa parte está bem interessante, porque foi muito pedido, né? Outras coisas que também foi tendo a pedir. Eu sempre falo isso, que é muito interessante, que cada versão que a gente lança tá cada vez mais aqui com a carinha aqui dos nossos clientes. Tipo, muitas solicitações que atende vários, né? Clientes e facilitando o dia a dia de vocês. Então, indo aqui, ó, em busca avançada, a gente já tem várias formas, isso aqui você deve estar sabendo, vários filtros de visualização. Aqueles marcos também estão aqui, tá? Então, consigo fazer os filtros de marcos por aqui. Mas eu consigo colocar outras opções aqui. Então, vamos supor aqui que eu tenho um fluxo de portfólio e esse fluxo de portfólio tem alguns catálogos aqui de produtos diferentes que a gente está atuando em cada um desses portfólios, dessas iniciativas, né? Vamos supor que você tenha vários projetos, cada projeto é de um serviço, de um produto diferente. Então, você tinha várias opções aqui antes, eu brinco, do gráfico de pizza, de visualizar o campo. Eu quero ver catálogo de serviço, contar, mas você não conseguia ver isso de uma outra forma. Agora, você consegue ter essa informação no gráfico aqui de barras também. Além de você selecionar aqui um campo, por exemplo, catálogo de serviço, você pode agrupar, antes ficava um cartão para cada um,
agrupar e contar quantos cartões tem. Ou, de repente, você quer fazer uma outra informação aqui, quer somar os outros campos, catálogo de serviço. Uhum. Quero somar o progresso, quero somar o ROI de cada um desses tipos de serviço que eu estou trabalhando. Então, nessa opção aqui no X, a gente sempre vai ter os campos. Ah, se o campo não estiver aparecendo aqui, mas está no meu fluxo, Simone, como é que eu faço? Vem aqui, ó, configurar resultado primeiro, coloca o campo que você deseja fazer o filtro. Então, você vem aqui, vai aparecer aqui por ordem, né? Então, catálogo de produto, que a gente está falando, tem várias iniciativas de produtos diferentes. Eu posso simplesmente contar quantas iniciativas tem de cada produto, ou somar baseado no ROI. Então, tem diferentes formas de você agrupar as informações aqui. E Boa, poucas todo pessoas sabem, né, que dá isso. para personalizar alguns gráficos e jogar lá no dashboard. Isso aqui que a Cita está fazendo é um exemplo. Vocês podem personalizar algumas visões, gráfico de pizza ou gráfico de coluna, e vocês colocam isso dentro do dashboard para incrementar o que você já tem lá, tá bom? E tem muita coisa aqui, mas eu queria falar um último ponto aqui, que a gente está na era da IA. Todo a gente tem inteligência artificial, e aqui a gente, na Business Snap, também não ia ficar para trás. Então, a gente já está lançando aqui nossa assistente Business Snap AI, que você consegue fazer algumas perguntas para ela, e ela vai te trazendo aqui boas práticas, explicando isso na ferramenta, como fazer. Então, aqui é algum exemplo, você pode perguntar em português mesmo, tá? Ela vai responder aqui para você em português. Nossa IA é bilíngue. Então, você faz as perguntas e ela vai te respondendo, te dando esses passos e algumas boas práticas também. Traga o feedback de vocês sobre esse tema, é muito interessante, porque ela vai cada vez mais estar aqui presente dentro da ferramenta, não só nessa parte aqui de ajuda, para poder, de fato, facilitar nosso dia a dia, né? E vai ser treinada, né? Conforme a gente vai recebendo perguntas, a própria AI ela se alimenta, se retroalimenta. Inclusive, a gente depois vai melhorar essa AI para poder saber se resolveu ou não. Então, tem muitas melhorias. Mas aqui é exatamente a gente quer aumentar cada vez mais a flexibilidade e a autonomia de vocês, tá? De poderem pegar as informações coerentes, toda dúvida que eu tiver, eu vou ter aqui. Vocês vão ter, basicamente, um Customer Service dedicado para vocês. A nossa intenção com essa AI é cada vez potencializar aí o uso das ferramentas, tá bom? Muito bem. E tem mais coisa ainda, né, Mike? Essa versão 10.10 tá show! Tá, show. Eu vou pegar aqui agora, vamos passar mais alguns outros pontos aqui para o pessoal conhecer. A gente está fazendo um resumo, né, da versão 10.9 e 10.10, então o que mais? O que mais eu acho que vale a pena a gente compartilhar com vocês? Na versão 10.10 a gente melhorou alguns pontos aqui na parte de dashboards. Tá? Então lembrando, toda conta ela tem a parte de dash e aqui é ideal para vocês criarem gráficos mais executivos, táticos, e aí, lembrando que antes eu conseguia ver, né, toda a minha hierarquia, por exemplo, tem ali alguns objetivos estratégicos, eu conseguia abrindo aqui, né, ó, pela essa setinha. Agora a gente melhorou ainda mais, de repente eu quero ver só o nível 2 desse objetivo. Foi incrementado isso aqui, pessoal. Eu clico e vejo só a hierarquia desta área, então ele abre para mim o nível 2. De repente eu quero do nível 2 abrir para o nível 4, ele vai abrindo, expandindo para mim, sem precisar poluir toda a informação, de repente eu não quero ver para o objetivo 2 agora. E aqui em cima vai ficando todo o caminho, né? Onde eu estou. Hoje eu estou aqui nessa parte de ser o melhor que fazemos. De repente eu quero voltar no nível 2, de repente eu quero voltar no nível 1, ele volta. Tá? Essa informação também já está disponível aqui. Aqui também, para quem ainda não viu, na versão 10.8, a gente incrementou esse ícone aqui, que eu abro exatamente a visão dos outcomes. Lembrando, dos outcomes eu posso abrir aqui e ver esses resultados, né? Além disso, já pensando, gente, na escala, todos os quadros hoje possuem políticas de entrada e saída, possuem, por exemplo, diversos customizações. E aí a gente não tinha, por exemplo, uma forma de levar essas políticas de quadro, levar essas personalizações, né? Por exemplo, a regra de chegada e regra de saída, se fosse clonar um quadro do outro.
Então, já pensando nessa visão em escala, hoje, a partir da 10.10, quando eu for clonar um quadro, eu posso selecionar, além de outros itens, outras variáveis, eu também tenho a opção de já levar para um outro quadro as mesmas regras de chegada e mesmas regras de saída. Tá? Outro ponto importante, de novo, associado à visão de escala, o que acontece? Pensando em grandes clientes e grandes implementações, a gente tem visto, pessoal, na prática, que, por exemplo, tem clientes que preferem ter um nível, talvez, de governança em um quadro padrão dentro dos times. Por exemplo, eu quero criar aqui uma estrutura para times Kanban. Nesses times Kanban, eu quero manter, por exemplo, uma estrutura de iniciativas, desenvolvimento, gestão de risco. Quero manter essa mesma estrutura para todos. Porém, eu posso ter quadro que tem algumas colunas, outro não, mas os níveis de desdobramento, é percebível isso, até é recomendado muitas vezes, que não tenha tanta mudança entre um time e outro. Definam essa governança. A gente vai trabalhar aqui com épicos, features, ou épicos, features, histórias. Mas todos vão ter pelo menos esses 3 níveis. E aí a gente abre um pouco mais de flexibilidade para os agentes de mudança, para os delivery flows, os agile managers, para eles poderem ir ali e ir incrementando colunas de acordo com o processo de evolução. Mas o que acontecia antes? Antes, eu poderia dar a opção para você de editar, por exemplo, você poderia ter uma opção aqui, ó, na sua função, de editar ou não o fluxo de trabalho. Era tudo ou nada. Era tudo ou nada. Então, pensando nisso, o que a gente fez? Vamos expandir um pouco mais esse editar o fluxo. Então, por exemplo, o Agile Coach, de repente, ele não pode criar novos fluxos de trabalho, mas ele pode editar o que já existe. Ele pode incrementar com mais colunas, editar colunas. Ele pode incrementar com raias. Gente, eu posso começar ali no To-Do do Idone, de repente eu começo a incrementar a visão ali, por exemplo, de raias, que são as classes de serviço. Eu não preciso começar com um quadro assim, mas com o tempo eu vou. Mas eu posso, gente, habilitar que o cara cria raias, que altere o modelo do quadro. Lembrando template, o ideal é que cada time possa criar o seu, né? Gerenciar SLEs, ordenar as colunas. Então, isso aqui fica mais flexível para que a gente não só tenha a questão de fechar demais essa flexibilidade, mas conseguir ter ali um nível médio, ter um controle, ter um equilíbrio ali nessa parte de flexibilidade, tá bom? Mais coisas, diversas outras coisas. Eu estou trazendo aqui as mais destacadas para vocês. Uma delas também que eu gostaria de fomentar a gente melhorou ainda mais a extração de informações. Então, quando eu faço um filtro aqui no quadro, gente, eu baixava tudo, essas informações. Então, o que incluía lá? Incluía todos os cartões. Ia junto nesse filtro, ia as conexões pai-filho, ia todos os comentários. Então, pensando na usabilidade, hoje, quando você for baixar um novo arquivo, a gente separou de forma mais organizada. Então, aqui a gente vai ter uma aba com os cartões, a gente vai ter uma aba só com os comentários desses cartões. Lembrando que, às vezes, para o mesmo card, eu posso ter mais de um comentário. E eu tenho uma aba só relacionada à parte de links e conexões. Isso significa, por exemplo, eu posso primeiro adicionar os cartões e depois só adicionar as conexões. Eu posso falar, por exemplo, que esse cartão final 46 e final 12 tem relação de pai e filho. Eu posso conectar isso depois, gente. Tá? Então, isso é de uma forma que facilite as importações via Excel. Tá? Esqueci de mais alguma coisa? Sim, eu acho que é isso, né? Ah, é isso. Tudo isso que a gente comentou, o que eu falei ali de marcos, também tem como se personalizar em regras de negócio. Isso. Tem bastante coisas. Traga os feedback de vocês. Essa versão realmente está recheada. A gente juntou aqui a 10.9 e a 10.10 e ficou show. Boa. E todos os detalhes estão nos Uhum. arquivos. A gente vai tá nos comentários aqui do vídeo. 10.9, 10.10 já está trazendo muita coisa. Mas tudo isso aqui, gente, é graças a vocês. Tá? Entendendo aqui o cenário, entendendo os problemas, fica fácil para a gente implementar. Então, traga todas essas visões para a gente. Nos vemos no próximo vídeo, logo, logo, com a versão 10.11. É isso Obrigado aí, mais uma vez, gente. gente. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau.